Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a função procx no Excel. Quando eu falei proc, você já pensou em procv, né? Mas é procx que a gente vai ver hoje. E ela é muito parecida com a procv, que na verdade ela é uma evolução da tão famosa procv. Ela tem várias facilidades e nós vamos ver hoje como funciona essa função. E essa função foi uma sugestão de vídeo, um pedido lá no nosso canal do Instagram. Se você não segue, segue lá no Instagram, que lá a gente pode conversar todo dia, de uma forma muito mais fácil, tem conteúdo diário de Excel. Bom, aqui nós temos uma tabelinha com códigos de alguns produtos, a marca, o estoque deles e qual é o produto que nós estamos analisando, que é uma das linhas. Vamos primeiro fazer o procv para a gente rever como é que ele é feito e depois ver as vantagens de utilizar o procx. Então, eu vou colocar aqui o código de produto, por exemplo, 22-D, que é o produto macarrão. Se eu quiser saber qual é esse produto, eu posso só procv. O procv vai olhar cada uma dessas linhas, vai achar o código que eu estou procurando e vai me falar qual é o produto. Vamos fazer aqui o procv então, para a gente ver como funciona. Vou colocar igual procv e vou ver parênteses. A primeira coisa que ele pede é o valor procurado. Qual é o valor procurado? É o 22D. Ponto e vírgula, matriz tabela. O que é matriz tabela no procv? A matriz tabela procv é a região onde ele vai procurar e aonde vai estar minha resposta. A primeira coluna que eu vou selecionar é sempre a coluna onde a minha resposta está. Então, eu tenho que marcar a primeira coluna como a coluna de pesquisa. E ainda com o mouse selecionado, eu vou selecionar todas as outras colunas até chegar na minha coluna da resposta. Então, se eu quero o produto, eu vou selecionar do código, sendo a minha primeira coluna da pesquisa, e vou até o produto que vai ter minha resposta. Ponto e vírgula, número índice da coluna. O que é o número índice da coluna? É o número da coluna onde tem a nossa resposta. Então, a gente já marcou 1, 2, 3, 4 colunas. E o nosso produto, a nossa resposta, na quarta coluna. Então, eu vou colocar aqui o número 4. Ponto e vírgula mais uma vez. Ele pergunta, procurar intervalo, verdadeiro ou falso? O verdadeiro, ele vai buscar um valor aproximado. Então, não necessariamente ele vai achar o 22 dele. Ele pode achar outra coisa. Mas para a gente achar certinho o valor que nós estamos procurando, a gente sempre coloca falso ou então coloca 0 para facilitar. Vou fechar o nosso procv. Ele vai achar a resposta como macarrão. Mas se ele não tivesse achado esse código, se eu tivesse colocado no código 33K, ele ia dar um erro ND porque ele não achou esse código, tá? Então é assim que funciona o procv. Vamos voltar aqui para o 22D. Agora vamos fazer o procx e vamos ver as vantagens do procx. Vamos colocar o mesmo código aqui embaixo, 22D. A gente vai procurar esse código na nossa tabela. Vamos começar a utilizar o procx então. Igual procx e vou abrir meu parênteses. Primeira coisa que ele pede é pesquisa valor. Mesma coisa que o procv, eu vou selecionar o que eu quero pesquisar. Ponto e vírgula, ele vai perguntar qual é a matriz da pesquisa. Já começa a mudar, agora não é uma matriz completa, é só a matriz da pesquisa. Eu só vou selecionar aonde estão os meus valores que vão ser pesquisados. Se eu quero procurar 22D, eu quero procurar nessa região. E acabou, não vou selecionar mais nada nesse momento. Ponto e vírgula, matriz retorno, ou seja, qual é a seleção onde eu vou ver e achar a minha resposta. Se eu quero produto, eu vou selecionar a região do produto. Então eu não preciso mais selecionar todas as outras regiões. Eu vou selecionar o meu código, o meu produto e acabou. Ponto e vírgula, se não encontrada. Lembra que eu mostrei aqui, se eu colocasse o 33K, que é um código que não existe, ele ia dar um erro? No procx ele já resolve esse erro para você. Ele pergunta, se eu não encontrar, o que eu coloco? Eu posso colocar um texto, por exemplo, entre aspas, porque texto no Excel sempre entre aspas, como produto não existe. E vou fechar. Então, se der o erro, não vai mais ficar o ND. Ele vai mostrar a palavra, a frase produto não existe. Ponto e vírgula, modo de correspondência. Deixa eu tirar aqui do lado. Modo de correspondência. E aí é o mesmo esquema do verdadeiro e falso. 0 para correspondência exata. 1 para correspondência exata, o próxima. Na verdade, menos 1, né? O 1 está aqui embaixo, que é correspondência exata, é o próximo do item maior, aqui item menor, relação em valor. E 2 é correspondência de caractere coringa. Então, a gente pode procurar o 22, DC, mas
tem algumas informações que são coringas que são genéricas, você pode procurar mais de uma informação. Então vou colocar aqui 0, que é normalmente que a gente procura, a gente quer saber o valor exato, qual é o produto que tem o código 22D. Ponto e vírgula, ele faz mais uma pesquisa. Quer dizer, uma pesquisa não, mas uma pergunta, que é o modo de pesquisa. Ele pergunta se a gente quer pesquisar do primeiro ao último, ou seja, ele vai começar aqui procurando linha por linha, ou pesquisar do último ao primeiro, ele vai ao contrário, começa a procurar dali de baixo para cima. Por que isso? Quando o PROC-V ou PROC-X ele acha o 22D, ele para ali, vai me dar minha resposta macarrão. Se por acaso tivesse um outro 22D aqui, ele não ia ver. Então pode ser que para você seja mais interessante começar a pesquisar de baixo para cima e não de cima para baixo. Você escolhe. Mas se você reparar, voltando um pouquinho aqui para nossa fórmula, o modo de pesquisa, esse modo, o se não encontrado e o modo de correspondência, eles estão entre colchetes. Isso quer dizer que não é necessário preencher. Então se eu não colocasse esse modo se não encontrado aqui, ele ia me dar o ND de erro. Se eu colocasse o 0 aqui, não colocasse, ele também ia escolher um item padrão e não ia me impedir de fazer a fórmula. Então, o modo de pesquisa, eu não vou colocar nada. E se eu não colocar nada, o que ele vai fazer? Ele vai assumir que o modo de pesquisa é o número 1, que é pesquisar primeiro ou último, como ele faz normalmente. Então, vou deixar vazio, que eu quero que ele faça a pesquisa padrão, começando primeiro e até o último. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E ele achou. Ele achou a mesma resposta, macarrão. Só que viu quanta diferença que teve? Eu não precisava selecionar todas as colunas. Imagina uma planilha muito grande. Às vezes, o meu código na primeira coluna e a minha resposta está, sei lá, na 20ª coluna. Imagina ter que marcar todas elas, depois ter que ficar contando quantas colunas tem para você chegar no número índice da coluna. Aqui não, PROC-X, você marca uma do código, marca lá a coluna final da resposta e acabou. Não precisa ficar contando, marcando um monte de coluna, é muito mais fácil. E outro item interessante que é o erro que dá quando a gente não acha. Se eu colocar aqui 33, ele vai colocar ND. Se eu colocar 33 aqui, ele coloca produto não existe. Então ele dá uma resposta muito mais amigável, melhor até para você fazer um relatório. Essa é uma das vantagens do PROC-X. E outra vantagem do PROC-X é essa daqui. O PROC-V, lembra que eu falei que o PROC-V você tem que selecionar a primeira coluna da pesquisa e puxar a seleção até a região da minha resposta? Se eu fosse fazer aqui um PROC-V do mesmo código, 22D, vamos colocar aqui o 22D. Se eu fosse tentar fazer um igual PROC-V, eu ia ter que escolher o meu valor procurado, 22D, ponto e vírgula, matriz tabela. Eu não posso selecionar essa região, porque o meu código está na minha última coluna. Lembra que a seleção onde ele vai pesquisar é sempre a primeira? Então eu tenho que marcar primeiro a região dos códigos. E depois eu tenho que marcar as outras. Só que eu não posso clicar aqui e arrastar para trás. Isso não funciona. Porque se eu fizer isso, é como se essa aqui fosse a minha primeira coluna. Eu tenho sempre que selecionar e puxar para a direita. Só que não tem nada para a direita. Então o PROC-V não funciona nesses casos. Para usar o PROC-V, a coluna que nós estamos pesquisando, ela sempre tem que estar à esquerda da sua resposta. Mas com o PROC-X não temos esse problema. Vou colocar aqui igual PROC-X. Vou selecionar a pesquisa valor, que é o 22D, ponto e vírgula, a matriz de pesquisa, que são os meus códigos. Ponto e vírgula, matriz retorno, meu produto. E vou fechar aqui. Quando der o Enter, ele já vai achar o macarrão. Então veja que eu não preciso mais ter o código à esquerda, porque eu escolho separadamente onde eu quero pesquisar e onde estão as minhas respostas. E veja que eu fiz um PROC-X muito mais resumido, muito menor que o outro. Eu não preenchi aqueles itens entre colchetes e mesmo assim funcionou, porque não são itens importantes. São itens que você utiliza para melhorar e deixar o seu PROC-X mais detalhado. Então você vai colocar a informação, se ele não encontrar, você vai falar o modo de correspondência que você quer, qual foi o modo de pesquisa. Mas se você não precisar disso, se você puder usar o padrão, você pode só colocar as primeiras informações, dar um Enter, ele já acha, tá? Outra vantagem do PROC-X é que ele pode trocar de lugar não só com o PROC-V, mas também com o PROC-H. O que é o PROC-H? Pode ser que muita gente não tenha ouvido falar do PROC-H. O PROC-V é muito famoso, mas o PROC-H nem tanto. Mas é muito simples porque ele é exatamente igual ao PROC-V, só que ele analisa as colunas e não as linhas. Como assim? O PROC-V ele vai procurar na vertical, por isso tem o nome de PROC-V. E o que ele faz? Ele vem procurando aqui o código um por um. Não foi o que a gente viu que ele fazia? Ele procura a primeira linha, achou o 36, não é o que ele quer. Procura a segunda, achou o 22, é o 22 que ele quer.
Então ele vai lá e vai achar o produto pra gente. No ProcH não, ele não vai procurar cada uma das linhas, ele vai procurar cada uma das colunas. Então aqui o ProcH vai diferente. Em vez dele ir vendo linha a linha, ele vai olhando coluna a coluna. Mas é a mesma coisa. Quando ele achar a coluna, por exemplo, de março, ele vai me dar a resposta 500. Vamos fazer aqui para a gente ver. Deixa eu colocar aqui março e vamos pesquisar com ProcH. Igual ProcH. Valor procurado. Eu quero procurar março. Ponto e vírgula, matriz tabela. Tá vendo que é a mesma coisa, né? Primeiro, seleciona a região onde ele pesquisa. E depois eu vou descer até a minha resposta. Ponto e vírgula, número índice da linha dessa vez, não é mais número índice da coluna. Aqui é a linha que está a minha resposta. Linha 1, primeira linha que a gente selecionou. Linha 2, onde está a minha resposta. Então 2 é a minha resposta. Ponto e vírgula, procurar intervalo, vou colocar falso ou 0, como a gente viu no ProcV, e vou fechar. Ele vai achar que 500 é o número de vendas do mês de março. Mas com ProcX a gente poderia fazer igual ProcX. Posso pesquisar o valor, quero saber o valor de março, ponto e vírgula, pesquisar matriz, onde eu vou pesquisar? Vai ser nessa linha onde tem os meus meses, ponto e vírgula, matriz retorno. São as colunas, no caso a linha que tem o resultado que eu quero. E eu posso fechar aqui ou preencher todos os dados se fossem necessários, no caso não são necessários. Vou fechar, eu vou dar um Enter e ele vai achar 500. Ou seja, o ProcX ele troca, ele substitui e evolui não só o ProcV, mas também o ProcH. Então com uma função só, você consegue fazer as duas tipos de pesquisas, ou na vertical ou na horizontal, e você faz de uma forma muito mais fácil, não precisando marcar várias colunas, não tendo que informar qual é o número da coluna que está com a resposta, não tendo que ter a coluna na primeira posição, do lado esquerdo, você pode escolher onde ela quiser e ela vai achar. O ProcX é fantástico e melhora muito o nosso dia a dia. Só que, infelizmente, essa ferramenta, essa função não está disponível para todo mundo ainda. Ela é disponível para quem tem a versão mais nova do Excel. Mas se você tem, já pode utilizar essa versão, essa ferramenta, essa função, que vai te ajudar muito com certeza. Tá bom, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a curtida aqui, compartilhar também e, claro, segue a gente, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo, aprender bastante Excel. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica e até a próxima.